Fala, gente, tudo bem? Começando então mais um Pod Sante aqui. Hoje eu tenho a honra de conversar com ele para falar sobre reino e também sobre negócios. Juarez Filho, ele é servo, ele é pai e ele é um ministro de louvor, tem se destacado em liderança, negócio, com palestras, aulas e várias outras coisas que vocês vão ver hoje tudo aqui. Então eu tenho muito prazer e obrigado, Juarez, por aceitar o meu convite de vir, cara. Legal, muito obrigado pelo convite de estar aqui, pela oportunidade, né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o teu contato ali, convidando a gente para estar aqui. A gente acompanha o teu trabalho nas redes sociais. Que legal. Né? E vai ser legal compartilhar um pouquinho aí da nossa história, um pouquinho do que a gente vive na obra de Deus, que a gente vive no trabalho também. Que coisa boa, cara. Você estava comentando quando chegou que a gente tinha uma relação diferente, né, da de hoje. Que era aquela relação de aluno-professor, né? Então eu acabei te lecionando pra ti por alguns meses, eu acho. Eu acho que foram uns 3, 4 meses de aula de piano, né? De piano, né? E aí ele não aprendeu nada e saiu. É verdade. Eu acabei desistindo. O professor não era muito, então vou embora aqui. Não, né? É que na verdade exige uma dedicação, né? E eu acabei não conseguindo me organizar com o tempo, enfim. Sim. Mas uma hora eu vou ser um pianista. E inclusive na escola comentavam muito que tu cantava muito bem, né? Eu achava isso muito legal, assim, né? Porque apesar de, tipo, tu tá fazendo aula de piano pra se acompanhar cantando. E todo mundo dizia que tu cantava muito bem, né? Eu não tinha te ouvido cantar. Eu fui te ouvir cantar um ano depois, ouvindo um vídeo teu no teu Instagram que eu descobri depois também. Acho que foi na igreja, né? Te vi cantar legal. lá. Tu já tem isso de cantar há muito tempo? Cara, eu canto desde criança, né? Assim, desde que eu me entendo por gente que eu me lembro, eu sempre cantei na igreja, envolvido no coralzinho das crianças. Depois a gente vai crescendo, coral de jovens, aí vai criando coragem pra cantar sozinho, né? Uhum. Então, desde que eu me entendo, assim, que eu me lembre da minha infância, eu canto na igreja, sempre envolvido na igreja, né? Que legal. Tu comentou sobre infância. Pode falar um pouquinho da tua história? Como é que aconteceu isso tudo, né? Claro, O Juarez. Na verdade, assim, eu sou capixaba, né? Uhum. Eu nasci em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Olha! A gente sempre disse que é a cidade do cantor Roberto Carlos, né? Do poeta Rubem Braga também. A minha mãe é capixaba, de Cachoeiro de Itapemirim, e meu pai é gaúcho de Porto Alegre, nascido em Porto Alegre. Que massa. E aí meu pai foi pro Rio de Janeiro, quando tinha mais ou menos uns 2, 3 anos de idade. No Rio de Janeiro, num evento da igreja, na cidade da minha mãe. Ele conheceu minha mãe, depois de um tempo começaram a se relacionar, namoraram, casaram. Sim. E aí tiveram os filhos, né? Eu e minhas 2 irmãs. E aí nós crescemos na igreja, né? Eu tive o privilégio de nascer numa família de pastores, meu avô é pastor, depois meu pai se tornou pastor também, juntamente com os meus tios. Que legal. E a gente sempre envolvido na igreja, aquela coisa de estar de segunda a segunda na igreja, passar o final de semana na igreja, dormir debaixo dos bancos. Então a gente ter sempre envolvido nesse ambiente, né? E a música sempre foi algo que me chamou a atenção. Uhum. E cantando, tocando bateria. A gente acabou se envolvendo em grupos musicais, grupos de louvor, corais de jovens. E aí depois de um tempo eu fui criando coragem, fui me aperfeiçoando, até o ponto de seguir uma carreira solo, né? Hoje eu tenho minha banda, tem uns guris que tocam comigo, que são gente finíssima, tocam demais. Que legal. E a gente tem alguns projetos, algumas músicas nossas também autorais. Eu vi que tu estava participando de um festival de uma música. Isso, a gente Mas participa isso faz um tempinho, né? Isso, a gente tá sempre acompanhando oportunidades, né? Festivais de música. Já participei de alguns festivais, né? E por último eu participei de uma loja ali de Porto Alegre, uma loja de instrumentos musicais, em que tinha algumas premiações de equipamentos, enfim, a gente fez por experiência e também legal. pela oportunidade que tinha na época, né? Muito show, muito show. Isso de tu ter crescido na igreja, tu nunca deixou de estar na igreja? Não, graças a Deus eu nunca tive esse momento de desvio da igreja em si. Já tive aqueles momentos de desânimo que todo adolescente passa, todo jovem passa, mas graças a Deus nunca me desviei, sempre estive seguindo os caminhos do Senhor. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora pra quem nunca se desviou. Nunca te deu vontade de sair? Dá sim, né? Mas não pelo sentido assim, eu entendo muitas das vezes aquele sentimento às vezes de se magoar, se chatear com alguém, mas isso eu nunca passei, porque graças a Deus eu tive um privilégio de ter isso muito bem estruturado. Sim. Na minha cabeça, no meu coração,
né, de que nós servimos a Deus por aquilo que Ele é, Uhum. né, e não em razão das pessoas que são falhas. As pessoas falham, as pessoas erram, e se a gente direcionar a nossa fé com base na falha das outras pessoas, Uhum. nós não estamos crendo em Deus, mas nas pessoas. Sim. Né? Mas muitas das vezes o desânimo da nossa natureza humana, né? Sim. Muitas das vezes na fase, principalmente na adolescência, na juventude, ali Sim. naquela puberdade, a gente fica curioso por experimentar coisas que não experimentamos. Aham. Às vezes por termos amizades que não são boas influências, né? E naturalmente existe aquela curiosidade, aquele desejo de experimentar outras coisas que não são agradáveis a Deus. Uhum. Mas nunca tive esse sentimento de desviar dos caminhos do Senhor, Uhum. né? Graças a Deus por isso. Que bom, mas que coisa boa. Eu pergunto porque muita gente pergunta, né? Nossa, nasceu na igreja, cresceu na igreja, viveu na igreja, nunca teve vontade de ir numa balada, ir numa festa, ou beber alguma coisa, ou fazer algum negócio, assim, sabe? E aí Sim. é difícil, às vezes, alguém que não tenha saído nem por alguns meses, assim, da igreja, né? Sim. Então é um grande erro, na minha visão, né? A pessoa achar que por algum momento vai se desviar pra ter um salvo-conduto pra fazer o que bem entende, como bem entende, do jeito que bem quer, né? A pessoa que planeja isso é uma pessoa que não está realmente firme em Deus, né? Sim. Quando a pessoa tem no seu coração, em algum momento da minha vida eu vou me desviar, vou seguir um outro caminho para experimentar e ter isso no meu currículo, entre aspas, né? Uhum. A pessoa não está firme em Deus, porque quando a gente conhece a Deus verdadeiramente, Sim. quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente não quer sair. A gente Isso. nem cogita isso, né? Sim. Juarez, eu tenho uma teoria que é o seguinte, cara. Eu penso que hoje a gente tem vários movimentos liderados por jovens, né? Sim. Inclusive, eu não sei a tua idade. Quantos anos tu tem? Hoje eu tenho 30. Tem 30? 30 Eu anos. tenho quantos? Que mês tu fez 30? Eu faço 31 em dezembro agora. Ah, então tu é o ano de 30. Eu tenho 30 agora. Eu legal. fiz em abril 30 anos, né? Que engraçado. Tu parece bem jovem, né? Parece ser menos. Graças a Deus, isso é bom. Eu também. Eu tento deixar um pouco de pelo na cara pra que as pessoas achem que eu não sou tão jovem assim, Sim. né? E me levem um pouco mais a sério, mas não tem dado certo. Assim, eu tenho- Pra mim não nasce barba, então não adianta nada. Pois é, cara. Tu também tem esse mesmo problema. Tem esse problema, Já cara. tentou tudo, já. Cara, na verdade não tentei. Grama Eu não na cheguei cara, a tentar. eu já botei tudo na Eu cara, já tentei deixar crescer, mas fica só aqueles fiapinhos aqui, então é melhor não. Aqueles melhor de não. adolescente. Vai piorar o que já não é muito bonito, né? Vai, cara, eu sofro muito com barba, cara. Sofro muito com isso. Assim, sempre quis ter, sabe? É um papo meio Sim. aleatório, mas assim, eu sempre quis ter barba, né? Então, é um movimento liderado por jovens em várias etapas, né? O que eu ia te Sim. perguntar, na minha concepção, é uma oportunidade excelente de nós estarmos com vitalidade, força, mas eu acho que os jovens devem ser cuidados. Sim, é verdade. Eu acho que não se deve entregar tudo na mão de gente muito jovem, né? Como algumas frentes estão tomando, pela falta justamente da maturidade, na minha concepção, entende? A palavra de Deus diz que com os velhos está a sabedoria e com os jovens está a força, né? Isso. Parafraseando algumas passagens. E eu acho muito interessante quando as duas gerações caminham juntas. Isso. Né? Porque o jovem ele tem a força, ele tem o vigor, Sim. sabe? Aquele empenho, aquela vontade, aquela garra. E o mais velho, ele tem a sabedoria. Então, quando ambos caminham juntos, você tem um equilíbrio. Porque não que o jovem não possa ser sábio e não que o mais velho não possa ter força, mas quando ambos caminham juntos, nós entendemos o que é de fato ser um corpo. Né? Porque ser um corpo é ser completo. Uhum. Eu vi uma vez uma mensagem de um pregador, eu não me lembro agora, um pastor, dizendo assim, que se você vê uma pessoa que não tem uma perna, isso é normal. Uhum. Você vai olhar pra ela, você vai ver uma pessoa que infelizmente não tem uma perna. Mas se você caminha na rua e olha uma perna sozinha, aquilo te assusta. Por quê? Porque um corpo sem uma perna é um corpo, mas uma perna sozinha não é um É corpo. muito boa essa. Então, quando a gente tem essa visão de que as gerações precisam caminhar juntas, a gente entende de fato o que é ser igreja. Uhum. E aí as coisas fluem muito melhor, as coisas caminham por um direcionamento muito melhor, entendeu? Entendi. Que orientação que tu acha que seria viável para os líderes e pessoas que estão fazer essa geração caminhar junto? Porque isso é muito complicado, né? Sim. A gente estava comentando que tu congrega na matriz, né? Isso, na das Assembleias de Deus, né? Porto Alegre. Eu brinquei que é a matriz das matrizes, de todas as matrizes, de todo acho mundo que em é a algum mais momento. antiga É a do mais estado, antiga, né? né? Do estado, né? Que é na General Neto, e lá a gente vê, né, essa confluência, assim, né, essa miscigenação entre etária, né, de Sim. jovens, adolescentes, pessoas mais idosas, pessoas mais velhas. Como é que a gente lida com isso na tua visão, Juarez? Cara, eu acho que assim, nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais, um problema geral, tanto dentro quanto fora da igreja, de geração. Né? A geração mais jovem,
embora tenha mais acesso à informação, tenha mais acesso ao conhecimento, ela está sendo doutrinada e ensinada de diversas formas e diversos meios a não respeitar a geração passada, né? Eu acho que isso sempre existiu, mas como nós temos redes sociais, temos televisão e temos meios de comunicação que difundem isso muito mais, isso fica mais visível, né? E automaticamente a geração mais antiga também acaba se retraindo mais e às vezes se sentindo insegura, às vezes, de passar o bastão para a nova geração. Mas eu creio que Deus nunca precisou de meios humanos para levantar uma nova geração. Ao mesmo tempo, nunca precisou de meios humanos para continuar usando a geração mais antiga. Então eu acho que precisa ter essa sabedoria de tanto a geração mais antiga quanto mais nova, de se comunicar, de entender que o reino é de Deus e não nosso. Então, para quem está saindo, entre aspas, precisa ter a noção de que o bastão precisa ser passado, como Elias passou para Eliseu. E a geração que está chegando, ela precisa entender que Eliseu também passou um tempo caminhando junto com Elias, aprendendo o que Elias fazia, aprendendo como Elias servia a Deus. Então, nós temos que absorver as coisas boas da geração mais antiga e, ao mesmo tempo, a geração mais antiga precisa entender que a geração mais nova também tem um chamado de Deus e tem muitas coisas boas para trazer para essa fase atual da igreja no Brasil e no mundo, né? Que legal, que legal. Como que eu identifico o meu chamado na tua visão? Cara, eu acredito que todos nós temos um chamado universal, que é o chamado para a salvação, chamado para Cristo, né? Esse é o ponto principal. Eu acredito que todos nós, após o chamado de conhecermos a Cristo e sermos chamados para sermos salvos e ter uma vida eterna com Deus, nós temos um segundo chamado que é ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós entendemos isso e aplicamos isso para todas as áreas da nossa vida, isso deixa de ser uma dúvida. Porque eu passo a entender que eu preciso representar o reino de Deus no meu trabalho, eu preciso representar o reino de Deus na minha faculdade, eu preciso representar o reino de Deus sobre todos eles, na minha família, na minha igreja. Então, naturalmente, os dons e os talentos que Deus nos deu, eles vão se aperfeiçoando naquilo que a gente faz. Se você tem um chamado para ser um músico, por exemplo, e você faz isso para a glória de Deus, você vai ser usado na igreja, vai ser usado numa orquestra sinfônica, vai ser usado num evento fora da igreja. Então, assim, para mim, eu deixei de me perguntar qual é o meu chamado e passei a exercer o chamado universal de Deus, que é a salvação, uma vida com Deus e anunciar o reino de Deus em todas as áreas da minha vida. E através disso as coisas começaram a fluir de uma forma como eu nunca vi. Caramba, que legal, Juarez. Eu vejo muitas dúvidas às vezes no pessoal também, né? E isso que tu falou é muito importante, assim, né? De reconhecer o seu chamado, para que foi chamado e o que deve fazer, né? Diante desse chamado, né? Chamado, para quem também pode ouvir ou ver o podcast e não entende, é a vocação para a qual você foi chamado, é aquele destino para o qual você foi criado, né? É o propósito para o qual você, de repente, não sabe que nasceu, né? Tem aquela pergunta, para que nasci, né? Por que estou aqui? O que eu vim fazer na Terra? O que eu vim fazer nesse lugar, nesse momento aqui? Vou viver 80 anos, vou morrer, vou deixar filhos, vou trabalhar, vou casar, sabe? Então, é só isso. Então, o Juarez que está esclarecendo para mim aqui, eu vejo com muita clareza isso, que você tem um chamado superior acima disso, né? Isso. Eu sempre digo que existem 5 prioridades na vida de uma pessoa, né? Que é o relacionamento com Deus. Esse tem que ser o número 1 sempre, não importa. O relacionamento com Deus está acima do amor que um homem tem pela sua esposa, acima do amor que um pai tem pelo seu filho. Porque é o relacionamento com Deus que vai reger todas as outras áreas da nossa vida. O segundo ponto é o relacionamento com a família. Mas por que não a igreja? Por que não o trabalho? Porque não existem igrejas sem famílias. Porque o trabalho, a função dele é sustentar a sua família, dar provisão e segurança para sua casa. Então, o relacionamento com Deus, o relacionamento com a sua família, depois vem o seu trabalho. E por que não a igreja antes do trabalho? Porque o trabalho é a provisão da sua família. Isso. Se você não trabalha, a sua família fica desamparada e você falha no segundo ponto. Isso. Então é Deus, família, trabalho, depois vem a igreja. Não que ela seja inferior ou menos importante que o trabalho, mas eu estou levando a responsabilidade do trabalho, na verdade, não rebaixando a igreja, né? E depois vem o seu ministério, que é o quê? Aquele chamado individual, aquela vocação individual que você tem, né? Eu, na minha vida, é a música, né? É o meu ministério no louvor. Então isso é o segundo ponto da minha vida. Primeiro eu cuido do meu relacionamento com Deus, eu cuido da minha família, eu cuido do meu trabalho,
eu sou parte da minha igreja Sim. e depois eu vou me preocupar em exercer aquilo que eu tenho como uma vocação individual. Uau, maravilha. É que o pastor inverte, né? Sim, é verdade. As pessoas invertem essa prioridade às vezes, né? E eu vejo, eu acho que a inversão mais comum é igreja no lugar de Deus. As pessoas, todo mundo diz assim, com quem diz, Deus tá acima de tudo. Inclusive tem gente que acha que Deus tá no meu coração. Não, Deus não tá só no teu coração, né? Sim. Você precisa demonstrar através de ações, através da sua vida, através de condutas, né? Se você diz que Deus está no seu coração, você não tem religião, você não acredita em nada, você tem que manifestar. E, né, como é que eu sei como eu manifesto Deus? Lendo a palavra de Deus, né? Lendo o que ele me disse e praticando algo que eu acho que agrade a ele. Como é que eu sei que eu vou agradar o Juarez? Bom, se eu sei que o Juarez gosta de uma... Diz uma comida aí tradicional de... Estrogonofe. Estrogonofe. Se eu sei que ele gosta de estrogonofe, eu poderia ter recebido ele aqui, né, Michael? A gente podia ter recebido ele com um estrogonofe aqui, né, Michael? Mas, né, se eu não sei que tu gosta de estrogonofe e trago uma coisa que tu não gosta, ou pratico algo que tu não gosta, automaticamente eu tô dizendo que tu tá comigo, que eu gosto de ti, que tu tá no meu coração, que eu quero te agradar, mas eu não tô mostrando isso com gestos, né, com atos. Né? E as pessoas às vezes confundem, e eu acho que a ordem que as pessoas mais invertem é entre igreja e trabalho. Isso. Né? Porque assim, mas como assim você vai colocar o seu trabalho acima da igreja? Eu não estou colocando meu trabalho acima da igreja, eu estou aumentando a minha responsabilidade individual naquilo que eu faço. Por quê? Porque é muito fácil ser crente na igreja. É muito fácil ser crente na igreja. Dentro da igreja em que todo mundo é crente, que todo mundo comunga daquilo que a palavra de Deus diz visualmente, naquele ambiente, é muito fácil. Sim. Difícil é ser crente nos ambientes de trabalho, onde às vezes nós recebemos ofertas que nós não devemos aceitar. Isso. Difícil é ser fiel a Deus no trabalho, onde às vezes nós somos tentados a tomar decisões que nós não devemos tentar. Né? E trabalho eu trago aqui não somente a questão laboral, mas a vida social como um todo, né? Porque é difícil ser crente nos ambientes onde ninguém mais é crente, a não ser você. É nesse ambiente. Então, assim, nós somos chamados para fora. Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse, ficar em Jerusalém, para o povo ser cheio do Espírito Santo de Deus, né, até que sejais revestidos do alto. E depois disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A primeira mensagem foi, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não congregai-vos. É óbvio que é importante nós sermos parte de um corpo. Sim, sim. E de forma alguma vai ser um desigrejado. Sim. Mas assim, a nossa responsabilidade maior é irmos para fora e anunciar o reino de Deus. Sim. E qual é a melhor forma de anunciar o reino de Deus nos ambientes onde nós passamos a maior parte do tempo? Que é dentro das empresas, dentro das universidades, das salas de estudo. Né? É isso que a gente precisa entender e aplicar para as nossas vidas. E aí entra naquela questão do chamado que eu falei, de representar em todos os ambientes. Exatamente. Show de bola. Eu nunca tinha parado para pensar e organizar dessa forma, mas realmente o primeiro ensino que vem é de Cristo falando para que vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho. E depois, claro, nas cartas paulinas que foram escritas depois disso, né, a gente entende, então, Paulo falando sobre a importância de congregar. Exatamente. Né? Em Hebreus também, não deixem de congregar, como é costume de alguém, né? Que Hebreus, claro, só esclarecendo, citei depois de Paulo, mas não tem origem, né? A gente não tem a autoria do livro de Hebreus, né? Não estou associando o livro de Hebreus a Paulo. Muitos dizem que provavelmente foi, né? Mas enfim. Então, eu acho que a ordem é ir por todo mundo, pregar a toda criatura e depois sim, né, como tu falou, depois sim congregar, né, porque esse pessoal precisa estar unificado, né, junto em comunhão, né, eu vejo isso. Qual é a importância, na tua visão, de os cristãos estarem em todos os lugares e ambientes? Cara, e a gente vê isso socialmente, né? Porque a gente vê sabe uma por quê? crise global. Principalmente disso, na área né? da música, tá? Sim. Porque eu falo muito sobre música secular, música gospel, eu vejo que tem muita gente que às vezes cria um pouco essa divisão que tem, né? Eu vejo que assim, a cultura, durante muito tempo, ela foi um tabu para a igreja evangélica. Isso falando historicamente, né? Desde que surgiu a televisão, surgiu a rádio, depois a televisão, sempre foi um tabu. E aí eu trago sempre a seguinte reflexão. Se nós tivéssemos dominado as emissoras de TV, quando a TV foi inventada, nós teríamos o tipo de conteúdo que nós vemos hoje nos canais de TV, nos filmes, nas séries, nas novelas, nos streamings. Se nós tivéssemos dominado a música, assim que começaram a surgir, né, os fonogramas, os materiais audiovisuais, nós teríamos esse tipo de conteúdo que nós vemos na sociedade hoje, e nos clipes, nas letras musicais, nos ritmos musicais. Então, assim, se nós tivéssemos a mentalidade que nós temos hoje, há 40, 50, 60 anos atrás, nós estaríamos preocupados com o conteúdo que os nossos filhos veem quando ligam a televisão?
Então, assim, não que nós sejamos melhores que os crentes mais antigos. Muito pelo contrário, eles construíram o caminho que nós trilhamos hoje. Mas em algumas coisas, como igreja, nós falhamos muito em compreender as ferramentas que poderiam estar à disposição do reino quando elas surgiram. Então, isso é importante, isso é relevante, né? A influência na música, a influência no cinema, a influência em todas as áreas, né? Na artística, nos livros, nos quadros, nas poesias, né? Se nós tivéssemos esse entendimento há 40, 50 anos atrás, nós estaríamos questionando as coisas que nós questionamos hoje, né? A sociedade estaria no mesmo ritmo em que ela está trilhando, na mesma direção em que ela está trilhando hoje. Então é um questionamento que eu deixo já respondendo a tua pergunta. É verdade. Eu pergunto que muita gente acaba, né, Juarez, chegando, e tu respondeu elegantemente nas entrelinhas, né? Sim. Mas muita gente se pergunta, né, o que eu faço com a minha vocação, meu trabalho? Então eu vejo muito empreendedor, às vezes, que tem, parece que uma divisão, tipo assim, ó, o Marco, por exemplo, trabalha com audiovisual. Como eu sirvo a igreja com o meu trabalho? Né? De que maneira eu posso aliar as duas coisas e separar aquilo que vai ser financeiramente bom pra mim e aquilo que eu vou voluntariamente ofertar também, porque é uma coisa que eu já consigo fazer, né? Então, por exemplo, eu vejo isso muito na região do empreendedorismo, alguém que faz madeira, por exemplo, faz essa mesa, né? O cara trabalha com isso. De repente, do nada, ele quer ofertar essa mesa de madeira aqui pra igreja, ou ele quer ofertar o trabalho dele, ou o conhecimento dele. E às vezes eu vejo que um músico chega na igreja e se converte, né? E ele perde totalmente, assim, a noção do que ele pode fazer, né? Assim, isso cultural, isso nunca foi ensinado diretamente, mas culturalmente nós criamos na nossa cabeça um senso comum, falando na igreja, de que ministério ou chamado é somente o quê? Você ser um obreiro, você ser um pregador, você ser um músico, né? Ou um líder de um departamento, líder de uma igreja, no caso os pastores. Embora esses sejam de fato os ministérios que as cartas de Paulo mencionam, que é o diácono, o presbítero, o evangelista, a nossa vocação, ela vai muito além disso. Você pode ser um excelente pintor e pintar quadros para a glória de Deus. Né? Você pode ser um excelente médico e cuidar das pessoas para a glória de Deus. Então, assim, quando a gente tem esse entendimento, nós entendemos que nós podemos avançar em qualquer área da sociedade para a glória de Deus. Claro, entenda-se como qualquer área de tudo aquilo que é lícito e agradável a Deus. Claro, né? sim. Então, talvez a pessoa não seja um bom comunicador, não seja um bom músico, não seja um bom pregador para vir até o microfone, porque pregador todo crente tem que ser, né? Mas, cara, na medicina ele é o melhor médico. E as pessoas vendo isso, mas esse médico tem algo diferente, ele é crente, ele serve ao Senhor, né? Um advogado, um músico, um pintor de um quadro, uma pessoa que trabalha com construção civil, não importa a área. Se você é o melhor naquilo que você faz e você tem uma vida de fidelidade a Deus e demonstra isso no seu trabalho, você está fazendo para a glória de Deus. E quantas vidas não podem ser alcançadas através disso? É verdade. Totalmente, né? Então, esclarecer isso é importante, né? Porque tu não tem só um lugar, né? Como tu falou, igrejas chamados para fora. Eu vejo que hoje as igrejas estão muito juntos, né? Tu cita Elias e Eliseu e eu vejo que é de fato isso. Elias e Eliseu estavam se acompanhando ou se conhecendo fora de um ambiente de uma escola de profetas. Exatamente. Né? Fora de um ambiente onde o fogo desceria, onde as coisas aconteceriam. Não, eles estavam se conhecendo no dia a dia. É aí que tu vê de fato quem é de verdade, quem não é, né? Então, e onde é o dia a dia? Não é 1h30, 2 horas na quarta e no domingo. Exatamente. Né? Isso é fundamental, né? Às vezes as pessoas acham que você buscar a Deus são nos dias de culto. Isso, Mas os dias de culto, a gente vai lá para glorificar o nome de Deus, a gente busca a Deus no culto, a gente entrega o nosso louvor, a nossa adoração, aquele momento de comunhão. Mas a nossa busca a Deus é no secreto. Né? É naqueles momentos que ninguém está vendo e naqueles ambientes que a gente passa a maior parte do tempo. Né? Quantas vezes eu, num escritório que eu trabalhava, entrava no banheiro, fechava a porta, dobrava meu joelho num cantinho e falava com Deus. Senhor, o dia está sendo assim, eu preciso de ajuda. Senhor, hoje o dia está assado. Senhor, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso de ajuda naquilo. Ou simplesmente, Senhor, obrigado por isso. E Deus me abençoou no meu emprego sem as pessoas saberem o que eu estava fazendo. E eu estava, às vezes, dentro do banheiro, de joelho dobrado, orando a Deus e agradecendo ou pedindo a ajuda do Senhor. Então, assim, e o nome de Deus foi glorificado por isso, né? Eu já vivi situações que às vezes eu não posso compartilhar, mas que assim, que eu vi que foi a mão de Deus. Né, o Senhor cuidando de mim. Eu lembro que eu trabalhava num escritório e eu tinha 11 meses de escritório, 11 meses de firma só.
E pela manhã, meu pai me mandou um print no WhatsApp, né? Na época foi no Facebook, olha, essa irmã aqui, ela mandou te entregar essa mensagem. E essa irmã tinha falado pro meu pai, olha, Deus me tocou e disse que Deus vai abrir uma porta muito grande na vida do teu filho. Vai abençoar ele, vai prosperar ele. Isso foi pela manhã. Cara, deu por volta das 11 horas da manhã. Isso é quando ela mandou a mensagem, era 9 horas da manhã. Quando deu 11 horas da manhã, o meu chefe me chamou para conversar. Ele estava me promovido a supervisor da equipe. Nossa. Assim, questão de horas. Então, assim, são experiências que a gente vive, que a gente vê que Deus cuida de nós quando a gente se preocupa em, de fato, representar o reino de Deus nos ambientes que a gente está. E assim, às vezes Deus fala e a gente vai levar 10, 15, 20 anos para ver aquilo se cumprir. E assim como a experiência que eu tive, Deus vai falar numa hora, 2 horas depois, aquilo vai acontecer. Então, assim, a gente vê como Deus gosta de honrar, não que ele precise, mas ele gosta de honrar quando a gente, de fato, manifesta o seu reino nos ambientes que a gente está. Ah, que legal, muito bom, né? A gente poder conversar e falar sobre ambientes, né? Sim. Principalmente. E eu vejo que no ambiente da igreja existe mais uma coisa que acaba acontecendo, que é o ativismo. Sim. Às vezes a pessoa começa a fazer, começa e vai se enredando por aquilo, quando vê a pessoa não tem vida. Né? Eu conheço, enfim, tenho pessoas próximas que estão em lugares que elas estão entregando, fazendo exatamente o que tu falou, sabe? Então eu tenho uma reunião de emprego, eu tenho uma reunião com sócios, eu tenho uma chamada para fazer, mas tem uma reunião de algum ministério que eu participo na igreja. A pessoa deixa de trabalhar naquele momento para atender aquela reunião que poderia ser desmarcada, né? Exatamente. Então é uma linha muito tênue, né, Juarez, entre... Isso tem muito a ver com a organização de vida também, né? A gente organizar o nosso tempo, né? A gente precisa ter esse equilíbrio de muitas das vezes não colocar compromissos que são atividades da igreja acima das nossas responsabilidades com a família e responsabilidades sociais, e ao mesmo tempo tomar cuidado para que o nosso trabalho e outras coisas não estejam acima do nosso compromisso com Deus, as nossas responsabilidades na igreja. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio, né? No começo, quando eu comecei com a minha primeira banda, cara, a gente pegava a escala toda semana. Era quinta, era sexta, sábado, domingo. Eu comecei a namorar, isso diminuiu. Eu casei, isso diminuiu mais ainda. Né? Depois eu virei pai e diminuiu mais ainda. Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio de entender que as fases da vida também, né? E um ponto importante, cara, a igreja local, ela precisa sim que nós estejamos envolvidos. Nós precisamos estar envolvidos. É uma coisa que eu aprendi isso com o Maurício Soares, que ele era diretor da Sony Music na época, né? Da Sony Music Gospel. Ele disse assim, se você não é útil na sua igreja local, você não precisa, não adianta você subir em nenhum palco fora dela. Então, assim, se o seu pastor não te conhece, né? Se você não é conhecido da sua igreja, a sua igreja não valida o teu ministério, não adianta você subir em grandes palcos, pregar para 10, 20, 50 mil pessoas. Então, e eu fiquei surpreso porque normalmente pessoas que trabalham em grandes gravadoras normalmente têm uma visão diferente, né? E o Maurício trouxe uma visão bem madura sobre isso, de que nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que nós temos que sonhar e alçar coisas grandes, nós temos que ser presentes com aquilo que nós temos nas mãos. Aquilo que Deus já nos confiou, né? E servir a igreja local, né? Também é importante isso. Eu acho que é uma relação bem conflitante sempre entre pessoas que têm o seu ministério com a igreja local, né? Conflitante no sentido de que até que ponto que eu posso ir e ao mesmo tempo é isso que tu falou, sabe? Eu sou reconhecido, né? Sim. Pra mim, eu acho que esse é o maior e o melhor critério que a gente vai ter para consagração, para encaminhar, para, enfim, qualquer coisa que tu vá fazer, para mim esse é o melhor critério. Sim. A comunidade. Verdade. Né? Então, tu vê os apóstolos, né, após a morte de Jesus, todos eram reconhecidos porque andavam com ele, tinham os frutos, todo o discurso estava alinhado com aquilo que Jesus tinha falado. Sim. E a comunidade ia reconhecendo alguns dos seus líderes, sabe? Então eu vejo que hoje em dia, infelizmente, tem muita política e também tem muito interesse em várias áreas, né? Em várias partes disso. Então, quando eu vejo a comunidade honrando as pessoas, é o que eu vejo. Tu é um ministro de louvor? Ótimo. Então, tu quer tocar no Descendo, tu quer tocar num evento, num palco, num teatro, num, sei lá, algum lugar muito grande, né? Sim. Mas a tua comunidade te reconhece como ministro de louvor, é o que tu tá falando. E isso tem a ver muito com testemunho de vida também, né? Porque é muito fácil eu apresentar o meu Media Kit, vamos dizer assim, usar essa expressão, para um monte de pastores e um monte de igreja, um monte de evento por aí, tá? Mas o que o meu pastor e os meus irmãos daquela congregação que eu congrego têm a falar sobre mim. Isso é muito importante, né? E a gente vê isso na maioria
das pessoas, das referências que nós temos no meio evangélico, aqueles que se levantam de fato e se manifestam como servos de Deus. Porque também tem os maus exemplos, Sim. né? Mas aqueles que Deus levanta e que permanecem lá, que a gente vê que realmente tem um chamado, a gente sabe onde eles congregam. Nós sabemos quem são os pastores deles, né? Nós sabemos como é o ministério deles. Então, assim, isso fica visível para as outras pessoas, né? Sim, e eu acho que principalmente é uma forma de proteção, né? A comunidade, Exatamente. a igreja local protege o artista, no caso, no sentido do músico, do cantor ou da cantora. Exatamente, é uma segurança, né? É. É um chão onde a pessoa firma os pés, né? E onde ela não é, vamos dizer assim, adorada, entre aspas, né? Sim. Onde ela não é idolatrada. É, que ela porque chega hoje numa igreja... no meio digital hoje é complicado, né? É muito complicado, eu vejo principalmente assim, é uma coisa que eu combato, não sei também, e queria ouvir a tua opinião a respeito. Essa coisa de tirar foto com as pessoas, eu acho isso muito, sei lá, cara, na minha opinião, eu acho isso... É quase um altar aquela pessoa, sendo que ela tem também talentos que tu tem, entende? Sim. Então eu vejo, às vezes, pessoas, vamos chamar fulano, não vou citar nomes, vou chamar Beltrano, vou chamar esse, aquele, mas por que não o Juarez? Por que quando o Juarez canta na igreja eu não tiro foto com ele? Ah, mas vai vir a Beltrana, então vamos tirar foto com ela. Por que você quer tirar foto com ela? Ela tem o talento que Deus deu pro Juarez, Sim. de ministrar louvor, de cantar, a vida dela é consagrada ao Senhor como a vida dele também é. Por que ela ganhou mais projeção? Parece que tu quer ganhar projeção junto com a pessoa. Então Sim. tu bate uma foto dizendo, olha, me valide porque ela tá validada ou ele tá validado e eu quero Sim. que você me valide também. É bem complicado e falta equilíbrio também. Eu sempre falo muito sobre equilíbrio porque eu busco aplicar isso em todas as áreas da minha vida, né? Sim, sim. E a gente, principalmente no meio social, hoje na geração influencer, né? Isso é bem complexo porque o ser humano... ele tem uma tendência à idolatria, né? Isso, a algo. Às vezes não é nem a pessoas, não é nem a deuses, mas é algo. Às vezes tem gente que idolatra um celular. Fica o dia inteiro naquilo ali, não faz mais nada da vida. Mas falando de pessoas, eu acredito que é normal nós termos pessoas que nós admiramos, né? E falando positivamente, existem cantores que eu admiro muito, né? Existem Samuel Messias, admiro muito, Marquinhos Gomes, admiro muito e diversos outros. Mas assim, tem que ter o equilíbrio, né? Tá no ambiente de culto, vai estar lá tietando um ministro de louvor que foi ali pra ministrar, pra abençoar a tua vida. Tá num ambiente diferente, tu admira a pessoa, vamos tirar uma foto, é uma coisa. Agora assim, quando vira aquela questão assim... Pela idolatria, ou às vezes nem por idolatria, mas assim, desrespeitando o ambiente de culto, desrespeitando o ambiente de adoração, de pregação da palavra, eu acho bem complicado e de fato é algo que prejudica não só a fé da pessoa envolvida, mas daqueles que veem também, né? Porque acaba incentivando. Incentiva isso, né? Eu vejo muitos cantores, eu vejo, assim, ó, é bem o que tu falou, é a intenção, na minha visão, né? Por exemplo, tu tem o teu coração centrado e aí tu gosta muito, tu admira o Samuel Messias, admira, enfim, eu também, então, poxa, que legal, vou tirar uma foto com ele veio aqui, eu não sei quando eu vou poder ir ao Rio ou ir a São Paulo ver ele veio aqui, que legal. Eu bato uma foto e aí eu guardo a foto, porque eu queria guardar a lembrança com aquele ali. Ou então eu posto, sim, tem gente que consegue fazer isso, realmente, não é todo mundo, não é generalizando. Tem gente que consegue postar a foto sem nenhuma intenção de se aparecer com aquilo ali, sabe? Só que na grande maioria das vezes, a pessoa na intenção, na origem, na raiz do coração, coloca aquela foto ali querendo ser visto e lembrado como a pessoa da foto. Ou ganhar likes, ou enfim, entende? Isso É que o ser humano naturalmente tem a vaidade, né? Tem essa vaidade. Alguns têm a vaidade voltado a tirar, a se exibir, a aparecer. Outros têm outros tipos de vaidade, né? Seja status social por dinheiro, status financeiro, status por cargo, status por função, e outros têm status pelas pessoas com quem andam, né? Eu acho que o equilíbrio, de fato, é a chave para tudo. E cada vez mais a gente vê isso nas relações que a gente tem também, né, com as pessoas. Eu acho isso muito interessante. E é um equilíbrio importante de ter, porque, por exemplo, quando se fala de reino de Deus, a palavra de Deus diz que nós devemos desaparecer para que ele apareça. João Batista, né, quando é questionado sobre Jesus, ele fala, não, o que importa é que eu diminua e que ele cresça. Né, Jesus, quando ele fala quando ele é questionado pelos seus discípulos, Senhor, quem de nós é o maior? Ele falou assim, olha, no meu reino, o maior é o menor, é aquele que se faz de menor. Né? Então, assim, no reino de Deus é assim que funciona. Mas quando a gente vai para o mercado dos negócios, isso muda totalmente. Porque quando se fala de mercado de negócios, aquele que desaparece não vende, né? Aquele que não aparece não faz negócios. Então, principalmente quando nós servimos a Deus e trabalhamos no mercado do empreendedorismo, esse equilíbrio, a gente precisa saber separar as duas coisas. Eu falo isso porque isso para mim em algum momento se tornou um desafio, né? Se tornou um desafio, porque eu canto, né? Eu prego,
mas ao mesmo tempo eu atuo numa empresa e é uma empresa que eu preciso aparecer, preciso falar. Então, ter essa separação e entender essa linha tênue é muito importante. Muito importante. Sabe que é não se apegar também, é diferenciar as coisas, separar os ambientes. Exatamente. Né? Por exemplo, eu vi no teu story hoje que tu tava vestido dessa forma. Sim. Então eu pensei, eu não vou ir, né, Michael? Do jeito que normalmente eu venho aqui, de chinelo, de coisa pra... Porque é um processo de ambiente. Então, se eu vou estar num ambiente com alguém assim, eu não quero de maneira nenhuma, que eu sei que tu não se sentiria mais desconfortável, né? Causar um desconforto em alguém, ou em alguma pessoa, alguma coisa assim. Então, né? É um processo de ver o ambiente que tu tá. Sim. Né? Também eu não iria dessa forma de que tu também não parque de piscina. Não, jamais. A gente não iria desse jeito, né? Pra pagar de santarrão, de na praia, garanto, né? Aquelas praias maravilhosas de Vitória, garanto que a gente não estaria com essa roupa aqui. Então eu acho que é filtrar os ambientes, né? Isso. Filtrar os lugares. É a questão do discernimento, né? Que nem, às vezes dependendo do tipo de cliente, né? Os clientes de tecnologia, por exemplo, quando eu vou visitar, normalmente quem trabalha com fintech, empresas, startups, normalmente já anda mais descolado. Então tu já vai botar uma camisa, uma calça, jeans, um tênis. Se tu vai visitar um cartório, como nós temos clientes que são cartórios, daí tu já vai botar uma roupa mais social, né? Então ter esse discernimento do dress code, né? Que se fala, dos ambientes em que vai se frequentar. Por exemplo, num culto de domingo, que é um culto mais formal, eu vou todo social. Na quarta-feira, que eu já vou direto do trabalho, que eu sei que as pessoas, na grande maioria, vão depois do trabalho, eu já vou com uma roupa mais à vontade. Então é justamente isso, é que nem o culto de jovens e o culto de Santa Ceia. Né? Na Santa Ceia a gente vai de gravata, no culto de jovens a gente já bota uma camisa polo. Então é bem isso. É bem isso, né? Às vezes bota uma camisa largada mesmo, assim também, né? No culto de jovens. É a comunicação, né? Eu acho que essa é a linguagem. Por anos eu achei que a comunicação eficaz era aquela que era mais rebuscada, a mais intelectual e tudo. E eu vejo que não, é a que funciona. Então não adianta eu falar uma coisa super, meu Deus, aqui inteligente pra ti, e ninguém que tá ouvindo entender o que eu tô dizendo, entendeu? E essa questão dos ambientes, ela tem muito a ver também com a forma como as pessoas recebem a informação que você quer passar, né? Se eu chego numa reunião de advogados lá na OAB, de camisa polo ou com uma camiseta, eles não vão me olhar da forma como eu gostaria de ser visto, não vão receber a informação, por melhor que ela seja, eles não vão receber a informação da forma como seria mais adequada. Ao mesmo tempo que se eu chegar no meio de um monte de jovem, adolescente, todo mundo descolado, de terno e gravata, provavelmente eles não vão receber a mensagem da forma que seria melhor eles receberem. Então, isso também tem a ver com o evangelismo, né? A forma como a gente se comunica com o público que está nos ouvindo. Isso tem a ver com o mundo dos negócios, em qualquer área da vida, né? Sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Como não deixar o teu talento natural, o teu dom, no teu caso, seja cantar, seja pregar, ministrar, subir a cabeça e se tornar, de repente, um centro, um foco? Porque quem tá na vitrine, no altar, no púlpito, ele tá muito focado, né? Ele tá muito visto, muito lembrado. Então, como que tu não se protege ou deixa isso, tirando, claro, confio em Deus, me apoio em Deus, eu sei, né, mas como que tu faz para que isso não seja um centro ou algo que te desperte certo, tipo, vaidade, né? Cara, eu vou dizer assim, como foi para mim, tá? Isso tem muito a ver com aquilo que a gente projeta e a gente deseja para nossa vida, né? Eu, quando era mais novo, eu recebi muitas mensagens, muitas profecias de que Deus ia me usar na música, que Deus ia me levar para muitos lugares, e eu creio, muitas coisas se cumpriram, né? Muitas coisas eu vivi, e creio que muitas coisas eu ainda vou viver. Só que numa fase da minha vida, eu direcionei isso para o sentimento de ser um popstar, né? Que na música isso é muito comum. Tu fez isso? Como se fosse uma coisa uma coisa rara de acontecer. Mas então assim, principalmente na música, falando assim, a gente acha que então eu vou virar um artista gospel, eu vou ficar famoso, eu vou ter muitos views, muitos likes, muitos compartilhamentos. Isso. Eu vou chegar nas igrejas, todo mundo vai querer tirar foto comigo. Falando abertamente é isso. Às vezes a pessoa não quer reconhecer, não era bem assim, não, era isso sim, eu sei que era. Mas assim, ao longo do tempo, cara, com amadurecimento, assim, depois dos meus 25, 26 anos, a gente casa, a gente forma uma família, a gente começa a se envolver, assim, com mais consistência, assim, nas coisas da igreja, assim, com outra visão, além daquela visão de jovem, que sabe que tudo é muito pra ontem, tudo muito pra agora, a gente começa a ter um discernimento, né? E o discernimento de que Deus coloca no nosso coração também, de que isso pode acontecer sim, mas a proposta não é essa, né? Falando principalmente de reino de Deus, quando nós pegamos um microfone para cantar, para ministrar o louvor,
A proposta não sou eu. Uhum. A proposta é quem é o dono da mensagem. Exato. Então, assim, o meu objetivo quando eu pego o microfone deve ser glorificar o nome de Deus e conduzir as pessoas para essa mesma adoração. Quando isso fica muito claro, eu começo a entender isso, essa projeção pessoal, ela vai por terra. Uhum. Né? Embora nós sejamos tentados muitas vezes, Sim. né? Num elogio, Uhum. num convite um pouco mais especial que a gente recebe para um Uhum. evento maior. Mas assim, quando a gente tem essa maturidade, a gente consegue controlar, refrear esses sentimentos e entender, não, o meu objetivo, o meu propósito é a glória de Deus. Pode ser que daqui a pouco um vídeo meu viralize, Aham. né? Pode ser que daqui a pouco eu lance uma música, ela estoure pelo Brasil, pelo mundo? Pode. Pode ser? Pode. É bênção de Deus? É, mas o meu propósito principal não é esse. Sim. Meu propósito é conduzir as pessoas a Deus. Então isso se tornou mais claro pra mim Uhum. e automaticamente isso refreou essa vaidade da música, assim, natural que a música gera em mim, né? Então assim, eu tenho uma banda, os guris da minha banda são muito bons, eles são melhores do que eu. Mas esse é o segredo. Eles são muito bons, então assim... O segredo é errar, estar sempre com gente melhor do que tu exatamente, perto de se eu ti. parar de cantar, a música não para. O baterista pega, Exatamente, o microfone começa exatamente. Aqui, né? Mas assim, mas porque a gente faz pra Deus, então a gente busca sempre se aperfeiçoar. Mas o que a gente faz não é pra nossa glória, é pra glória de Deus. E a gente busca transparecer isso, ensinar e compartilhar com as outras pessoas esses sentimentos também, Ah, que massa. para que a nova geração também entenda isso, né? Uhum. E em algum momento vai entender, mesmo que não entenda hoje, porque é um processo que todo mundo vai passar. Sim. Tu fala muito de geração, eu vejo isso, é bem legal. Como que tu vê essa transição das gerações musicais, assim, né? Porque tu tem 30 como eu, então tu também provavelmente viveu a mesma época, né? Eu na verdade, entrei na igreja com 15, né? Entrei, então, teoricamente, o meu pai é pastor, Sim. mas ele se desviou quando eu nasci. Sim. Justamente por não saber, de repente, colocar as prioridades corretamente, né? Sim. Ele estava muito focado no trabalho, enfim, não sei, né? Um dia eu trago meu pai aqui pra explicar se ele quiser, mas ele não sai de casa. Já convidei. Falei, pai, eu fiz um podcast pra te entrevistar, queria contar as histórias. Não, não vou, não quero nada, tá, tudo bem. Mas o meu pai se desviou quando eu nasci, né? E ele ficou 15 anos fora, e aí com 15 anos eu me converti, e aí ele começou a ir, porque eu tava mudando e Legal. tudo, e aí ele começou a ir, e aí quando veio ele foi, minha mãe foi, minha avó nunca parou de ir, a minha avó Maria Rita nunca parou de ir, né, na igreja, foi sempre uma coluna fiel, né, lá, Sim. e aí, hoje pela idade ela tá impossibilitada de ir, né, mas eu vejo isso, sabe, as gerações foram trocando. Então, quando eu comecei, entrei na igreja, tinha Fernandinho, tinha Kleber Lucas, tinha até umas irmãs mais locais, assim, que a gente cantava nos cultos e tal. E essa transição aconteceu, né? Hoje tu tem a tua banda, o que vocês cantam? Vocês tocam o quê? Cara, eu só falando sobre a geração, tu falou que eu falo muito de geração, né? Isso, eu acho importante isso. Por que eu falo muito sobre isso? Porque eu tive um momento da minha vida que eu achava que a melhor época que existiu era a minha época da minha adolescência, da minha juventude. Então, depois de um tempo eu entendi, cara, era a melhor época porque foi a melhor fase da minha vida, Aham. né? Mas para esses que estão vivendo hoje a adolescência, o início da juventude, quando eles chegarem na minha idade dos 30, eles vão falar a mesma coisa, né? Então por isso que eu falo muito de geração, porque a gente precisa ter esse discernimento, né? Aham. Mas esqueci a pergunta que tu me fez por último. O que vocês tocam? Porque sim. a geração vai mudando. Ah, sim, Né? sim. E aí, tipo, no louvor mudou muito. Pra Sim. quem é da igreja, tem 30 como eu. Enfim, o Michael tem 22, né? Não pareça. Quantos anos tem, Michael? 37? Cara, tá novo ainda. Tá com cara de Tá na flor da idade. De 20... de 49 só. Mas então a gente é de uma geração de louvor diferente, congregacional, né? Então eu vejo isso que tu falou, exatamente isso. A geração que passou sempre acha que a dela é melhor do que a que tá. Então pode estar correndo um avivamento, a pessoa tá ali chorando num canto, olhando, mas Sim. o de 80 que realmente caiu fogo, porque não sei o que. E de fato foi. Mas é que não é olhar muito pro passado, é olhar pro que vai acontecer, Exatamente, né? Então né? eu sou da época do Kleber Lucas, sou da época da Lin Barros, a gente cantava muito as comunidades, Sim. né? Já a geração antes da minha ali, de repente, pensa no Azaf, pensa no Ademar, pensa nas comunidades, né? Servindo as igrejas com os louvores. E hoje nós temos a galera do worship, nós temos o Vilas verdade. Boas, a gente tem o Morada, a gente tem... O que vocês cantam, foi a pergunta. Isso. E sim. como que tu lidou com essa transição assim na tua cabeça? Então, cara, eu cantei Lauriette, cantei Cassiane. Meu
Deus. Depois cantei Kleber Lucas, É. depois cantei Marquinhos Gomes, depois cantei Toque no Altar. É. Aí teve um tempo que eu Trazendo cantei a arca. Trazendo a Arca. Diante do trono. Diante do Eu trono. nunca sei qual É. ali. Depois eu cantei Raiz Coral, É. fui pro Black, Bah. né, Sérgio Saz, aquela galera toda do Black Music. Depois cantei Leonardo Gonçalves e hoje a gente tem um estilo que é meio próprio, assim, mas muito uma mistura de Eli Soares com Samuel Messias, assim, sabe? A gente chama que é o Pentecostip, Aham. né? É aquela Samuel Soares. Isso. Eli Messias. Exatamente. É bem isso, assim. É um estilo tem aquela pegada do worship, Aham. mas trazendo um pouco mais pro pentecostal, assim, né? A gente tem essa divisão, assim, um estilo próprio. Nós temos músicas autorais e a Aham. gente costuma fazer os medleys, né? Aham. Os medleys possibilitam a gente fazer o que quiser, né? Sim, tocou lá menor, Fá, Dó, Sol, deu. Esquece. verdade. É o louvor inteiro, meia hora. Exatamente. Então no medley a gente canta daqui a pouquinho Jefferson e Sueli, mistura com uma Gabriela Rocha, Aham. né? Mas nas nossas músicas autorais é um estilo, assim, meio pentecostip. Pentecostip, Pentecostip, gostei do termo. Não tinha. E o importante disso, né? Nunca tinha ouvido falar desse termo, gostei mesmo. O importante disso é saber fazer as distinções, né? De novo Sim. é o que tu falou, cara. E a gente Ambiente. a gente busca ter muito discernimento dos ambientes também, né? Por exemplo, a gente recebe convite para a Assembleia de Deus, ela é uma igreja pentecostal, mas existem Assembleia de Deus e Assembleia de Deus, Sim. né? O estilo, então assim, se a gente vai numa igreja que tem um perfil mais conservador, mais tradicional, aquela bleia raiz, Uhum. a gente canta músicas mais com uma pegada pentecostal. Puxa sem ovelhas. Exatamente. Hinos da harpa. A gente Uhum. faz uns medleys também com músicas mais antigas e mais atuais. Se a gente vai para aquela Assembleia de Deus que é mais moderninha, Uhum. né? Mas a gente canta umas músicas mais worship. A gente não é para cantar o que agrada a igreja, mas cantar músicas em que a gente consiga trazer a igreja para o ambiente de adoração, Claro. né? Não adianta tu cantar uma música que ninguém conhece Sim. e achar que todo mundo vai adorar junto contigo. Sim, Deus eu tô- pode fazer, pode, mas não é aquela coisa Exato. de comunhão, né? Então a gente toma muito esse cuidado também. É o júbilo, por exemplo. Exatamente. Que eu ia falar, né? Tu pega uma igreja que é muito adoração do início ao fim, né? Que vai crescendo Sim. nessa adoração, essa coisa meio, né? Hilson, meio Betel, assim, É. vai levando até o ápice, até o clímax, né? Sim. E aí tu pega lá e começa a puxar Vai cantar um groove, né? Daí não dá. um embaladinho assim complica, Exatamente, né? é. E não é nem que é errado ou certo, como é essa frase que eu sempre digo até, né? É mais o lugar que tu tá. O que é mais adequado, né, pro perfil das pessoas que estão naquele ambiente de culto, porque se tu vai cantar uma coisa que elas não estão acostumadas, a probabilidade delas não entrarem naquele ambiente que você está é muito grande. Então, assim, para você criar um ambiente, você tem que trazer algo que seja minimamente conhecido por aquelas pessoas, né? Uhum. Então, tem que ter esse discernimento. Que legal. E hoje vocês atendem convites? Cara, a gente sempre sai pra cantar, tudo. A gente tem um controle, assim, de escalas, porque, por exemplo, eu canto, mas estou envolvido em alguns departamentos da igreja, né? Canto e prego. Os guris da minha banda, eles também estão envolvidos no departamento das igrejas deles, das congregações que eles frequentam. Então, a gente sempre encaixa as nossas agendas para que os nossos líderes, as nossas igrejas não fiquem desamparadas, né? Sim. Então, por exemplo, meu baterista, ele congrega numa igreja, meu tecladista congrega na igreja do baixista. Então, assim, e o meu tecladista, por exemplo, ele toca teclado, mas ele também canta. Ele também é ministro de louvor. Aham. Então, a gente tem que ter sempre essa organização para que ninguém desampare os seus compromissos, né? E não dá BO, assim, quando vocês vão pegar e fazer, tipo, igrejas diferentes, assim, são todas meio igrejas na mesma linha, assim? Ou- Nós somos todos da Assembleia de Deus. Ah, né? tá, são somos todos da Assembleia de Deus. Tá. Mas a gente já cantou em outras igrejas, outras denominações, né? Sem problema nenhum. A gente só toma um cuidado mesmo de questão de organização de agenda. E às vezes o tipo de igreja que a gente vai é porque tem muitos lugares que se intitulam igrejas e não são. Sim, Né? A gente toma esse cuidado. E sempre buscando a bênção do nosso pastor. Né? O meu pastor, por exemplo, eu sempre estou conversando com ele, pastor, eu tenho essas agendas aqui. Como é que é o nome dele? Pastor Luiz Fernando Mesquita. Luiz Fernando Mesquita. Um abraço, pastor. Ô, Deus pastor, abençoe sua queremos vida. você aqui, hein, por favor. Então, assim, a gente está sempre conversando com ele. Olha, pastor, eu tenho essas agendas aqui, tenho essas escalas, o que o senhor acha? Daqui a pouco ele fala, olha, nesse dia aqui tem um evento na nossa igreja, não vai dar. Então, a gente toma esse cuidado também e respeita a nossa liderança, né?
a gente busca sempre ter esse compromisso também. Que legal. E aí, quando tem alguma igreja que é conservadora, assim, como é que é a postura, né, do ministério? É interessante que tem muitos ministérios que são... Sim. Eu acho que é legal porque todo mundo é da mesma denominação. Complica um pouco banda Sim. quando é um da Batista, outro da Quadrangular, outro daí quando vê tem algumas coisinhas que, mas isso aí nada a ver, né? Sim. Eu já participei de uma banda, inclusive, de um projeto que era cada um de uma. Então, dois eram adventistas, Sim. aí outro era da Assembleia, e outro era da Quadrangular, e outro não tinha igreja, mas tava meio indo, meio não indo e tal. Sim. E aí, às vezes a gente se deparava com convites pra lugares em que, por exemplo, tatuagem é um problema, por Sim. exemplo, barba, ou isso aqui que eu chamo de barba, é um problema, Sim. entendeu? Então, como é que lida com isso aí? Vocês não vão, no caso? A gente respeita muito, né? Até quando a gente vai numa igreja que a gente não conhece, a gente costuma perguntar: olha, como é que é o costume de vocês aí? Questão de vestimento. Para, por exemplo, não chegar de todo de terno e gravata lá e tá todo mundo de camisa longa, né? A galera mais worship. Ou daqui a pouco a gente chegar um dos músicos todo barbudo e é uma igreja totalmente tradicional que não gosta de barba. Então a gente sempre busca respeitar. Nós temos os músicos... Tu não tem problema na barba, né? Não tem, porque não nasce. A minha barba não cresce, né? Tu, essas igrejas aí, não importa. Mas assim, o meu guitarrista usa barba, né? Tá. Então assim, o que a gente faz? Ou se ele quiser tirar a barba, ele tira. Normalmente ele tira porque pra ele isso não é problema. A gente se desprende dessas questões pra não impedir da gente fazer a obra de Deus. Ele tem muita barba, porque quanto mais barba, acho que mais complicado ele deixa crescer bem, ele deixa crescer bem. Pá. Mas assim, ou às vezes, olha, cara, eu tô deixando minha barba crescer pra uma ocasião, enfim. A gente convida um outro músico amigo nosso e vai e representa, não tem problema nenhum. Né? Nós temos a nossa banda formada e nós temos amigos que tocam também, que conhecem nossas músicas, porque já tocaram conosco em outras ocasiões, já ensaiaram. Até porque quando um não pode, esses amigos nos ajudam e substituem. Então a gente não tem essa dificuldade mesmo, assim. É bem tranquilo, então, em relação a tranquilo. convites e tudo, Bem né? tranquilo. Claro, só tem que ajustar com a agenda, no caso, né? Isso, exatamente. Todo mundo serve na igreja local com louvor ou tem um da tua banda que não serve no louvor? Não, todos servem. Todos servem com louvor. Todos servem. Ah, que legal. E como é que é feita a escolha, assim, do repertório de vocês? É tu quem decide? Porque a gente tem a ideia que o cantor é meio líder da banda, né? Isso eu acho que é meio que instintivo. Sem assim, querer. Né? Porque na verdade o cantor tem muita questão da música que é confortável, que é a identidade e tal. Mas o nosso repertório, a gente costuma escolher de acordo com as nossas conversas, os cultos que a gente vai. Ah, legal. E a gente tem um gosto muito parecido. Né? Então, por ter um gosto muito parecido, a gente meio que já... Vocês viram essa música nova? Então, aí já todo mundo meio que já se comunica e já sabe, né? Que legal. E as músicas autorais, a gente busca cantar bastante nossas músicas autorais pra criar uma identidade, pra criar a nossa marca, assim, né? Para as pessoas começarem a conhecer as nossas músicas e elas começarem a ficarem conhecidas. Na nossa cidade ali em Porto Alegre, nós temos 2 músicas que o pessoal já sabe cantar. Opa! Entre os jovens, né? Que legal! Então, na Almadipa. Então, assim, se a gente canta num culto da Almadipa, os jovens já cantam 1 ou 2 canções nossas. O meu tecladista, ele tem várias músicas, ele é compositor. Que legal! E as músicas dele todo mundo conhece dentre os jovens de Porto Alegre. Então, isso é muito legal. Poxa! Né? De você cantar e repetir várias vezes pra ficar conhecido, né? Que massa, pô, que legal. Como é importante isso, né, Juarez? Sim. Muito show. Como surge o processo de composição pra ti? Cara, eu vou te dizer assim que não tem uma explicação. Porque vem letra e música, vem música, vem... Porque foi muito... Na pandemia, eu nunca tinha feito nenhuma composição. Né? Quando começou a pandemia, ficou todo mundo trancado em casa. Né? E aí, eu não sei tocar violão, mas eu tinha um violão lá em casa e eu sabia fazer umas 2 ou 3 notas. E aí, sentado em casa, minha esposa estava trabalhando, eu estava de home office, eu já tinha saído da empresa, eu estava em casa, não estava trabalhando, e ela estava na empresa e eu estava em casa sozinho, peguei o violão, fiz as notas que eu sabia, fui tentando encaixar, e aí começou a vir no meu coração algumas letras, e eu sei que naquele ano, Deus me deu 4 músicas. E foi algo muito específico, sabe? Eu sei que foi algo de Deus porque foi algo muito específico. Naquele ano Deus me deu 4 músicas e foram músicas assim que um dia cada uma ficou pronta. Tipo, um dia Deus me deu uma, no outro dia Deus me deu outra. E são as músicas que algumas das músicas que a gente canta. Então, eu não tenho um processo, que sabe? legal, foi uma cara. Inspiração de Deus mesmo, assim. E são músicas que eu gosto muito. No meu Instagram tem lá uns vídeos cantando elas. Que legal, ó, acompanhem, por favor, né? É Juarez.filho. @ojuarezfilho. Ah, é @ojuarezfilho, isso aí. Juarez com J-U e Z no final. Isso aí. Esse nome veio da onde? É do meu pai. Meu É pai sim, é porque Juarez. teu filho é o Juarez pai, né? Mas que pergunta idiota, olha. Muito bom, hein? Parabéns, Juarez André. Filho é porque o Não pai vem é da Juarez. onde? Quem é que escolheu? Olha, o meu pai é o Juarez pai, né? Então eu sou meio que o Juarez filho, né? Essa foi Nem muito perguntar boa. pro cara Juarez neto. Essa Da daí onde vai veio pro esse Reels. nome aí, né? Essa aí
vai pro corte, vai pro shorts, isso aí, né? Maravilha, é do meu pai o nome, né? No caso, eu sou o legal. Juarez Filho. Juarez, pra gente encaminhando então essa conversa, queria te agradecer muito, cara, pela participação. Agradeço, cara. Eu que Sabe, agradeço. eu acho que eu já tinha falado contigo sobre, mas a gente não tava estruturado, ainda não Sim. conseguia ter uma qualidade aqui no serviço que a Sonido Produtora oferece pra gente com marca. Então, que bom que foi nesse momento, Legal. porque daí tu pôde usufruir, né, de toda a estrutura maravilhosa que a gente tá nesse momento aqui. E eu queria também agora te pedir que orientasse as pessoas que estão escutando. Tu pode, se quiser, falar na tua câmera. Essa aqui. Deixando uma mensagem final pra gente, dizendo assim, olha, um conselho que de repente você gostaria de ter ouvido quando você era jovem, adolescente, criança, ou um conselho mais valioso que talvez você tenha pra dar pra alguém que vai estar nos escutando. Agora a câmera é tua, meu amigo. Legal, cara. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Pra mim é uma honra estar aqui contigo. Quem diria que depois de tanto tempo, né, de uma aula de piano, a gente estaria aqui conversando. Que legal. Mas a dica que eu quero deixar é algo que eu trago pra minha vida, né? Eu acredito que todos nós temos um propósito de Deus, que é aquele chamado universal, mas todos nós escolhemos propósitos para as nossas vidas. E quando nós cumprimos os nossos propósitos, em quem nós somos, naquilo que nós fazemos, nos ambientes em que nós estamos, com aquilo que nós temos e com as pessoas que nós temos à nossa volta, nós podemos viver uma vida plena com Deus, uma vida plena profissional e uma vida plena nos nossos relacionamentos. Então, se nós entendermos o nosso propósito e representarmos eles nessas 5 áreas da vida, com certeza nós vamos ser felizes e, de fato, viver uma vida plena com Deus. Uau, muitas aulas aqui hoje, hein? Obrigado, Juarez. Cara, que Deus te abençoe. Abençoe tua Meu filho, João né? Pedro. João Pedro E a minha esposa, a tua Amanda. esposa Amanda, né? Isso. Obrigado também. Agradece ela por ter deixado tu vir. Pode deixar. A gente sabe que, né, quando é casada, a mulher tem que deixar o cara vir, né? Tem autorização Senão por escrito. tem, né? E registrado em cartório, lá com os teus Exatamente. clientes do cartório. É verdade. Cara, que Deus te abençoe, Cara, viu? que Muito agradeço. obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado por ter assistido até aqui. Sonido Produtora, produz PodSante. Muito obrigado por você estar conosco e que esse papo abençoe e inspire muito a tua vida. Curte, comenta, compartilha e até a próxima entrevista. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Abraço.